Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de números complexos e veremos hoje a representação polar de um número complexo. O número complexo, como a gente viu, ele é da forma x mais yi ou iy, né? E ele pode ser representado geometricamente se a gente considerar o z como sendo um ponto que tem coordenadas x e y, que é justamente a parte real e a parte imaginária desse número complexo. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode considerar ele também como sendo um vetor que sai da origem e vai até essa coordenada x, y. Então, fazendo isso, a gente pode utilizar regras de adição e subtração de vetores para, o caso aí de adição e subtração de números complexos, porque agora a gente vai estar trabalhando com eles de uma forma geométrica, tá? Então, nós veremos aí esses conceitos, veremos também o conceito de módulo, de um número complexo, e tudo isso vai ter uma interpretação geométrica que vai tornar mais fácil da gente entender os conceitos. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o conceito do que é um módulo de um número complexo. Então, agora a gente tem um número complexo representado graficamente, tá? Então, dado z igual a x mais yi, um número complexo, o seu módulo vai ser denotado aí por módulo de z, A gente tem essas duas barras nas extremidades do z, que é justamente a notação de módulo, E a gente define como a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente está considerando dessa forma porque justamente a gente está pensando aí que o z ele pode ser representado como sendo um vetor, Então, a gente tem aqui o eixo real, a gente tem o eixo imaginário, e aí a gente tem um valor de x, que é a parte real, o valor de y, que é a parte imaginária, a gente tem uma coordenada associada a ele, e quando a gente vem da origem até esse ponto, a gente tem aqui o vetor z, tá? Então, se a gente tem um vetor, o vetor ele tem direção, sentido e módulo. O módulo é justamente o comprimento dele, tá? Que é calculado aí como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aí é a norma o módulo de um vetor, dentro aí do espaço R2. Bom, como a gente viu que o módulo é justamente um comprimento, então é importante a gente dizer aqui que ele é um número real, tá? Porque a gente tem um comprimento, então a medida é um número real que é maior ou igual a zero, tá? Bom, dado um z pertencente ao conjunto de números complexos, a gente também pode escrever o módulo em termos de z e seu conjugado, tá? Então, a gente viu aí uma relação parecida na aula passada, a gente pode utilizar ela para denotar quem é esse módulo, tá? Então, o módulo de z pode ser escrito como a raiz quadrada de z vezes z conjugado, tá? A gente viu na aula passada que z vezes z conjugado é exatamente a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, esse vetor da origem até o ponto x, y, ele forma um ângulo com esse eixo x. Esse ângulo ele é muito importante para a representação polar, assim como o módulo do vetor. Ele é chamado de argumento de z, tá? A gente denota aí dessa forma, arg, abre parênteses z. A orientação desse ângulo θ, ela se dá no sentido anti-horário, como a gente está acostumado a trabalhar em trigonometria, numa circunferência. Então, a gente tem o eixo real e a gente abre esse ângulo no sentido anti-horário. E daí, o nosso ângulo ele vai variar de 0 até 2π. Se a gente escrever z em função de θ, a gente consegue representá-lo da forma z é igual a r vezes cosseno θ mais i seno θ. Uma coisa interessante de falar aqui é que o r e o θ são chamados aí de coordenadas polares de z, tá? O r, em particular, é o módulo de z, tá? Que a gente viu como se calcula. Então, esse aqui é o módulo de z. Cosseno de θ, o θ vai ser o argumento, a gente tem cosseno θ mais i seno θ, e mais para frente a gente vai ver aí como que a gente chega nessa conclusão. Então, aqui a gente tem a representação polar, Nós temos a origem e nós temos o ponto XY aqui, que a gente marcou e traçamos o nosso Z. Então, esse comprimento do Z é o módulo de Z, certo? Que também vai ser o nosso R quando a gente trata aí
de coordenadas polares. Então, como eu falei para vocês, o ângulo θ ele vai estar se abrindo no sentido anti-horário. Então, a gente está aqui no eixo real e a gente vai abrir esse ângulo no sentido anti-horário, tá? Bom, então quando a gente faz isso, a gente deixa de escrever o z em termos de x e y e a gente passa a escrever em termos de rθ, ou módulo de z e θ, tá bom? Como que a gente vai fazer isso então? Bom, a gente pode fazer o seguinte, utilizar aí relações trigonométricas. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Esse comprimento aqui, ele vale y, e o de baixo aqui já está marcado, ele vale x. Então, a gente pode encontrar algumas relações do triângulo retângulo. A primeira delas pode ser aí o cosseno de θ. O cosseno de θ, a gente tem aí como sendo o cateto adjacente, que é esse do lado do ângulo, então aqui vai ser o x, sobre a hipotenusa, que é justamente o módulo de z, ou r, tá? E aí a gente chega à conclusão que o x vai ser igual a r cosseno θ, tá? Já o seno de θ, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo, que é o y, sobre o r, que é a hipotenusa. E daí a gente obtém a segunda relação, que é o y é igual a r seno θ, tá? Bom, quando a gente substitui o x aqui, a gente tem r cosseno θ, mais o y aqui, multiplicando i, a gente vai ter r seno θ i. Colocando aqui em evidência, a gente vai ter r cosseno θ mais i seno θ, tá? Então, essa aí é a nossa forma polar de um número complexo. Então, o z, ele agora pode ser definido em termos do seu módulo, que é, no caso, o r, e o seu argumento, tá? Então, a gente consegue obter o valor do argumento de z a partir dessas relações do seno e cosseno que a gente acabou de ver, tá? Só que a gente tem algumas restrições para o seno e cosseno, porque eles variam aí, né? A gente tem um período de 0 a 2π. Então, eles podem se repetir dentro desse intervalo. Daí, o que a gente faz? A gente calcula a tangente, que é o seno sobre cosseno, tá? Então, a gente pega aqui a tangente de θ, vai ser o y sobre r sobre x sobre r, tá? Então, a gente vai ter que a tangente de θ vai ser igual a y sobre x. Só que a gente quer descobrir quem é esse ângulo. Então, a gente utiliza aí a função inversa da tangente, que é o arco tangente, e nós encontramos uma relação que nos dá esse ângulo que nós estamos procurando, tá? Aqui a gente vai ter um φ, que vai ser o arco tangente de y sobre x. E o nosso φ está variando dentro do intervalo aberto, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é um intervalo aí que faz parte do domínio dessa função arco tangente, tá? Então, vamos lá. Bom, mas por que eu estou utilizando o φ e não estou utilizando θ? Porque dependendo de qual quadrante que se encontra o meu número complexo, eu preciso fazer um ajuste nesse φ para que eu obtenha o valor correto de θ, que é o que a gente vai ver agora. Então, o φ ele acaba sendo, digamos assim, um ângulo auxiliar para a gente descobrir quem é θ. Então, essa é uma das formas de fazer isso. Dependendo da literatura, vocês podem encontrar outras, tá? Então, vamos determinar o valor de θ localizando qual quadrante que está z. A gente pensa aqui no quadrante, né, do plano complexo, tá? Então, a gente tem o primeiro quadrante, que é quando nós temos x maior que zero e y maior que zero. O segundo quadrante, x menor que zero e y maior que zero. O terceiro quadrante, que é x menor que zero e y menor que zero. E o quarto quadrante, que é o x maior que zero e o y menor que zero. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui, né? Os quadrantes eles estão mudando de número aqui à medida que a gente está andando no sentido anti-horário, tá bom? Que é a mesma ideia quando a gente tem um plano cartesiano, em R2 aí. Bom, se o meu z estiver no primeiro quadrante, então o meu θ vai ser exatamente o φ, tá bom? Então, o ângulo que eu encontrei com o φ lá, no arco tangente de y sobre x, vai ser o θ. Se ele estiver no segundo quadrante, eu vou ter que fazer um ajuste, então eu vou somar ali π. E aí eu vou obter que o θ vai ser π mais φ. No terceiro quadrante, eu vou ter que o θ é igual a π mais φ também. Então, desses dois quadrantes aqui, a gente vai ter o mesmo ajuste, tá?
E para o quarto quadrante, a gente vai ter que o π vai ser igual a 2, o θ vai ser igual a 2π mais φ. Tá? Então, nós encontramos o φ utilizando o arco tangente e depois a gente faz esse ajuste e nós encontramos o θ, que é justamente aí o argumento do número complexo z. Então, em meio a todos esses 4 casos, a gente tem 2 casos particulares. O primeiro é quando a gente tem um número complexo que é imaginário puro, ou seja, o meu z ele é um yi, a gente não tem a parte real. Bom, nesse caso, se o y ele for maior do que zero, então o θ automaticamente vai ser aí π sobre 2, tá? E se o y for negativo, o θ automaticamente é 3π sobre 2. Então, a gente não precisa ficar analisando o quadrante, calculando o arco tangente. Se a gente sabe que esse número é imaginário puro, a gente já sabe que o ângulo tem que ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. A gente só precisa ver se o y é positivo ou negativo. O segundo caso particular é quando o z é um número real, ou seja, a gente não tem a parte imaginária, o z é igual ao x. Nesse caso, né, só temos 2 alternativas para o ângulo. A primeira vai ser o θ igual a zero, que é quando o x é positivo, ou o θ igual a π, que é quando o x é negativo, tá? Então, a gente já vai direto e descobre quem é o ângulo desse número complexo e facilita aí o cálculo. Então, pessoal, vamos aqui fazer um exemplo, tá? Nós queremos escrever o z igual a menos raiz de 3 mais i na sua forma polar e representar ele aí no plano complexo, tá? Então, o que a gente precisa, né? Nós precisamos de r e nós precisamos de θ. Vamos achar o r, né, que é o módulo, que é mais fácil. Então, o módulo vai ser o r, que é a raiz da parte real elevada ao quadrado, ou seja, raiz de 3 elevado ao quadrado, menos raiz de 3, né? Mais a parte imaginária, que é 1 elevado ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui a raiz de 3 mais 1, que é a raiz de 4, ou seja, a gente vai ter aqui, né, que o r vai ser igual a 2. Tá? Então, esse é o comprimento aí do nosso número complexo. Bom, a gente precisa também do argumento agora, né? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum caso particular, tá? Ele não é imaginário puro e também não é número real. Então, a gente vai ter que calcular lá o φ, que vai ser o arco tangente de y sobre x. Bom, o y aqui é 1 e o x é menos raiz de 3. Então, a gente tem esse cara aí. Então, utilizando aí uma calculadora científica, a gente consegue obter que esse cara é menos π sobre 6, tá? Então, esse é o nosso ângulo φ. O que a gente precisa fazer agora, né? Para encontrar o θ? Verificar qual é o quadrante que está esse número complexo. Então, vejamos lá, ó. Vamos desenhar aqui um quadrante para a gente se localizar, tá? Bom, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O que a gente tem aqui? O nosso x, ele é negativo, ele é menos raiz de 3. Se ele é negativo, ele está para cá, ó. Vou marcar aqui. O nosso y é positivo, ele é 1, então ele está para cá. Isso quer dizer o quê? Que o nosso vetor, ele pertence aí ao segundo quadrante. Então, se ele pertence ao segundo quadrante, a gente tem aqui que o θ vai ser igual a π mais o φ. Ou seja, a gente vai ter π menos π sobre 6, que é igual a 5π sobre 6, tá? Então, portanto, a gente tem aí que o θ é igual a 5π sobre 6, certo? Bom, então, vamos representar, né, esse número na forma polar. A gente vai ter aqui que o z vai ser igual ao r, né, que é 2, cosseno de θ, e o θ agora é 5π sobre 6, mais i seno de θ, que é 5π sobre 6. Então, essa aqui é a representação polar aí do nosso número complexo z. Tá? Então, não tem muito problema, né? A gente só precisa calcular tudo direitinho. O que isso quer dizer, pessoal?
se eu tenho aqui, né, eu desenhei aqui mais ou menos, né, o número complexo z, tá? Então, agora eu tenho aqui o meu r, que é o comprimento. Bom, e tenho o meu θ. Quem é o θ? É esse ângulo que eu estou abrindo no sentido anti-horário, tá? Que é 5π sobre 6, tá bom? Então, agora eu consigo representar o meu número complexo em termos aí de rθ. Numa visualização bem melhor, né? A gente tem isso aí. Então, agora a gente não mexe mais com x e y, porque os novos parâmetros do nosso número complexo aí são outros, tá? Então, a gente tem aqui o r e a gente tem o θ, tá bom? Uma coisa bem interessante e importante quando a gente mexe com a representação polar é que a gente pode facilitar o cálculo de divisão e multiplicação de números complexos quando eles estão escritos aí na forma polar. Então, se a gente considera dois números complexos, Z1 e Z2, o Z1 a gente considera aí como sendo R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E o Z2 a gente considera como sendo R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Então, a gente tem aí dois módulos, né? R1 e R2, e temos dois ângulos, θ1 e θ2. Bom, a parte interessante é que se a gente quiser multiplicar esses dois números complexos, basta a gente fazer o quê? Multiplicar o módulo deles. Então, eu vou ter R1 vezes R2, que multiplica. E agora, o que vai acontecer com os ângulos? Eu sei que os módulos multiplicam e os ângulos, eles vão somar, tá? Então, quando eu estou multiplicando números complexos na forma polar, eu multiplico os módulos e dentro do cosseno e do seno eu somo os ângulos desses dois números complexos, tá? De forma similar, se eu tenho uma divisão desses números complexos, eu vou ter aqui não mais a multiplicação dos módulos, mas a divisão dos módulos. Já nos ângulos, eu vou ter o cosseno de θ1 menos o θ2. Então, eu vou subtrair um ângulo de um do ângulo do outro. E no seno, a mesma coisa, tá? Então, multiplicação, a gente soma os ângulos, divisão, a gente subtrai. Então, olhando isso da forma gráfica, ó, a gente tem aqui o Z1, temos o Z2. Bom, Z1 temos o ângulo θ1, né? O Z2, a gente tem o ângulo θ2. Bom, a gente vai somar θ1 com θ2, porque a gente está multiplicando Z1 com Z2. Então, a multiplicação de θ1 com θ2 vai ser justamente aqui esse ângulo maior, tá? E aí, quem vai ser o tamanho desse vetor, né? Vai ser justamente esse R1 vezes R2, tá? Que foi a multiplicação dos módulos. No caso da divisão, nós vamos ver também que acontece bem parecido com isso aqui. Nós temos o ângulo θ1, θ2, e aí quando a gente subtrai um do outro, tá? Aqui, pessoal, considerando que o θ1 é maior que o θ2, mas isso aí, nesse caso, não tem problema que seja o contrário, é só por questão de facilitar o desenho. Bom, então quando a gente faz aí a divisão de Z1 por Z2, a gente vai ter esse novo ângulo, que foi a subtração, tá? E o R, né, o módulo resultante, vai ser a divisão dos módulos também, tá? Então, esse cara aqui, o módulo vai ser R1 sobre R2. Foi isso que a gente fez naquelas duas fórmulas. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Nós temos dois números complexos, Z1 e Z2, e nós queremos calcular aí as representações polares da multiplicação e da divisão. Primeiramente, é importante falar que a gente poderia calcular a multiplicação normal, sem ser representação polar, e o resultado disso, a gente calcular a forma polar. Mesma coisa para a divisão. A gente também tem a opção, que é o que vai ser feito aqui, de calcular primeiro a forma polar e depois utilizar a propriedade que a gente acabou de ver, tá? Então, na apostila, esse exercício está resolvido, eu já vou pegar aqui a forma polar direto para esses dois números complexos, tá? Então, a gente vai ter aqui que o Z1, ele tem módulo raiz de 2, tá? E o θ dele é π sobre 4. Então, a gente vai ter Z1 cosseno de π sobre 4
mais I seno de π sobre 4. Bom, o Z2, por sua vez, ele tem o módulo 2 e o ângulo, né, o argumento dele aí vai ser π sobre 6. Então, a gente vai ter cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6, tá? Bom, utilizando aí o que a gente acabou de ver, se a gente quer calcular Z1 vezes Z2, a gente vai multiplicar os módulos, então a gente vai multiplicar raiz de 2 por 2, a gente vai ter 2 raiz de 2. E vamos somar os ângulos. Então, eu vou somar π sobre 4 mais π sobre 6, tá? Então, a gente vai ter aqui o cosseno de 5π sobre 12 mais o I seno de 5π sobre 12, tá? Então, somei aí os ângulos. Na multiplicação, similarmente, nós vamos ter aí na divisão, né? A divisão do módulo de Z1, que é a raiz de 2, sobre o módulo de Z2, que é 2. Isso multiplica o cosseno de Z1 menos Z2. Então, na hora que a gente vai calcular isso, a gente vai ter aí π sobre 12 mais I seno de π sobre 12, tá bom? Então, a gente obtém aí o resultado do exercício utilizando propriedades bem simples que a gente acabou de aprender. Para finalizar a nossa aula, a gente vai ver aqui uma fórmula muito importante. Para a gente introduzir essa fórmula, a gente utiliza aí da ideia da generalização desse conceito da multiplicação de vetores, tá? Então, a generalização é o seguinte. Aqui, a gente utilizou a propriedade da multiplicação de vetores na forma polar para 2 vetores. Mas e se eu tiver N vetores? Vai acontecer a mesma coisa? Sim, vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu tenho lá N números complexos, Z1, Z2, até Zn, em que, né, os módulos deles são R1, R2 até Rn e os seus argumentos são θ1, θ2 até θn, se eu multiplicar todos eles, eu vou obter o quê? A multiplicação de todos os módulos vezes o cosseno da soma de todos os argumentos mais o I seno da soma de todos os argumentos. Então, eu consigo, para a multiplicação, estender esse resultado, tá bom? Em particular, se a gente tiver todos esses Z1 até Zn multiplicando de forma que eles são todos iguais, ou seja, o θ deles vai ser o mesmo e o R deles vai ser o mesmo. Então, o que vai acontecer, né? A gente consegue escrever essa relação ali da multiplicação da seguinte forma. Bom, vamos supor aí que o meu Z, né, representei ele lá da forma polar, eu vou ter que o Z é R, que multiplica cosseno θ mais I seno θ, tá? Se eu substituo, né, se todos os meus Z's aqui são iguais, ó, eu teria um Z elevado a N, tá? Se todos os meus R's aqui são iguais, porque eu tenho o mesmo número complexo, eu teria R elevado a N. E se todos os meus argumentos são iguais, na hora que eu somar θ N vezes, eu vou ter N θ. E a mesma coisa aqui no seno, tá? Bom, então o que vai acontecer? Substituindo aqui esse Z, né, no lugar aqui, ó, onde está o Z elevado a N, a gente vai ter o quê, né? R elevado a N, cosseno θ mais I seno θ elevado a N, tá? Só que a gente vai ter R elevado a N dos dois lados. O R é um número real que ele é não negativo, né? Na verdade, ele é positivo. Então, a gente simplifica os dois lados, não tem problema de divisão por zero. E aí, a gente finaliza aqui com essa fórmula muito bonita que a gente chama de fórmula de Moivre, tá? Na verdade, é um nome francês, né? A gente fala Moivre, mas a gente pode utilizar Moivre aqui na aula que não vai ter problema algum, tá? Então, é importante a gente dizer que essa fórmula ela também é válida para quando a gente tem um valor de n que é negativo. Se a gente considerar a fórmula de Euler, que é dada aí por uma exponencial complexa, então a gente tem que o e elevado a i θ, em que o θ aí é um ângulo, né, o argumento,
Isso aí é igual a cosseno θ mais I seno θ. Então, isso aqui é uma coisa que a gente utiliza muito aqui na parte de funções complexas e a gente vai utilizar bastante na parte de Fourier, tá? Bom, se o e elevado a iθ é cosseno θ mais I seno θ, a gente pode substituir lá na fórmula de Moivre, tá? E aí a gente vai obter o seguinte, que o e elevado a inθ vai ser igual ao cosseno de nθ mais I seno de nθ. Então, se a gente tem uma constante multiplicando ali o θ, né? A gente consegue escrever essa exponencial, né? Só adicionando essa constante multiplicando θ dentro aí do arco do cosseno e do seno. Então, essa é a fórmula de Moivre que a gente juntou com a fórmula de Euler e obteve aí uma igualdade extremamente elegante, tá? E a gente vai utilizar ela bastante aí dentro do nosso estudo de variável complexa. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Verifiquem a matéria também na apostila, os exercícios resolvidos e pratiquem aí com a lista, tá? Até a próxima aula.